Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso cantinho de estudo. E para você que está ensinando seu filho a ler em casa, está alfabetizando seu filho em casa, nós vamos dar continuidade ao alfabeto. Porque é o alfabeto a base de tudo, ele precisa reconhecer as letras do alfabeto, ele precisa saber os sons que vêm das vogais. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, os sons que vêm das vogais. Quando eu trabalho com meu aluno o alfabeto, logo na primeira semana de aula, eu mostro para ele o alfabeto e eu explico que todas as palavras, qualquer que seja, uma grande, pequena, em inglês, em português, qualquer que seja as palavras que ele vai escrever, as letras que serão usadas, elas estão aqui, dentro do nosso alfabeto. E que o nosso alfabeto ele é dividido em dois grupos. Nós temos os grupos das vogais e os grupos das consoantes. Então, dentro do alfabeto, eu tiro as 5 vogais e aí tudo que sobra é consoante. Então, para que eles reconheçam as vogais como o alfabeto, é preciso memorizar. Então, no quadro ou no alfabeto móvel, eles têm as vogais na ordem A, E, I, O, U. Após essa memorização da ordem das vogais, eu preciso saber se ele está reconhecendo essas vogais. E aí eu vou fazer da mesma forma que eu ensinei no alfabeto. Nós vamos embaralhar e aí eu vou perguntar que vogal é essa. Então eu pergunto, e essa daqui? Que vogal é essa? Eu passo pelas 5. Sempre perguntando fora da ordem. E ele vai te responder. Só que eu preciso, nesse momento de interação com a minha criança, preciso que ele entenda que eu tenho o O aberto, o som aberto do óculos, e eu tenho o O do som fechadinho, do ovo. Ele precisa saber diferenciar o som aberto do som fechado. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho o E, que pode começar o nome de uma coleguinha Érica, mas também tem o som fechadinho de escada, de elefante. Então, todas as vezes que eu trabalho as vogais com os meus alunos, eu preciso mostrar para ele que há uma diferença do som que é aberto e do som fechado, mas que é o mesmo som. Por exemplo, eles têm muita dificuldade quando a gente fala cama e fala para eles que cama é o C com A. Por que eles têm essa dificuldade? Porque quando foi trabalhado o sonzinho do a gente só trabalhou o sonzinho aberto da água, do avião, do abacaxi, do abacate. E aí não foi falado para ele que tem um sonzinho do A fechadinho. Então eu tenho cama, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Então esses sons fechados são muito importantes que você trabalhe quando você está trabalhando as vogais. E aí eu ouço pessoas falando assim, mas trabalhar vogal é muito fácil, eles gravam e pronto. Olha, as vogais ela é a base de todos os sons da consoante que o seu filho ou o seu aluno vai aprender a ler. Para ele aprender a ler a palavrinha, é o som da vogal que vai ser a base. E é por isso que essas vogais precisam ser trabalhadas com tanto afinco, né? Com tanta insistência pelo alfabetizador. Então, as vogais, elas são importantíssimas para se trabalhar com a criança. Não é uma coisa que você pode apenas pedir para o menino decorar, ele vai decorar, ele sabe quais são as vogais e está acabado. Não, você precisa trabalhar esses sons com as crianças, certo? Aí nós temos diferentes tipos de atividades que você pode trabalhar com as crianças, tá? Aí eu vou trabalhar a vogalzinha I, né? Vou trabalhar a vogalzinha E. E eu tenho outras atividades aqui que eu trabalho. Por exemplo, como eu falei aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui.
Eu tenho o O do ovo e eu tenho o O do olho, o O da ovelha, mas eu tenho o O do óculos. Então é o meu som aberto e o meu som fechado, certo? Uma vez que você trabalhou esses sons fechados, esses sons abertos, e aí você tem algumas atividades na internet, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você conseguir algumas atividades e imprimir para o seu filho. Você trabalhou esses sons abertos, esses sons fechados, trabalhou atividades com as vogais, você viu que ele tá craque, ele já reconhece, ele já sabe que tem um som fechado, ele já sabe que tem um som aberto, então agora você vai para as junções das vogais, porque aí ele anima, ele começa a entender que ele está aprendendo a ler e você vai avançar. Nesse momento, as suas consoantes lá do seu alfabeto móvel, ela vai ficar um pouquinho de lado, tá? Você vai focar nas vogais e nos sons das vogais, ok? Então você vai começar a fazer junções, tá? E você vai colocar, você vai começar a fazer junções e aí você vai colocar eu, você vai colocar oi, ui, ai. Então todos esses sons são palavrinhas, porque você vai ter que... Todos esses sons são palavrinhas e você vai contextualizar essas palavrinhas. Você fala para ele, quando alguém te futuca, você diz ui, então ele vai juntar lá o u com o i e vai fazer ui. Ah, quando alguém te machuca, você sente uma dor, você fala ai, então você vai juntar o a com o i. Quando você escuta o som do cachorro latindo, qual é o som que você ouve? Au, au. Então é o a com o a com o. Então esses sons dessas junções das vogais, você precisa contextualizar para o seu filho ou para o seu aluno, certo? Aí nós temos vários joguinhos que a internet nos ensina, que algumas professoras acabam fazendo. Então nós temos fichinhas, né? Eu tenho a fichinha aqui do eu tenho a fichinha do sonzinho que o cachorro faz, au, au. E aí você pode fazer várias fichinhas, como eu tenho aqui na minha mesa, várias fichinhas, e você pode, com o alfabeto móvel, pedir para que ele também monte. Então aqui tem o eu, ele vem aqui, bota o com o u, ele também formou eu, que aí ele tem um modelo. Eu tenho o oi, ele vem aqui também embaixo e monta o oi, porque ele tem um modelo. E aí ele vai repetindo as atividades. Uma outra coisa que é bem legal é jogo da memória. Então ao invés de você fazer uma pecinha do oi, você faz duas pecinhas do oi. E aí você faz um jogo da memória. Ele acha o eu, certo? E depois ele precisa achar o outro eu, a outra pecinha do eu. E aí você bola atividades assim. Tem uma atividade que você coloca as fichinhas fora de um potinho. E dentro de um pote, vamos supor que você tenha um pote como esse dentro de casa ou qualquer outro pote. Dentro do pote você coloca outras fichinhas com essas junções de vogais. Aqui eu fiz só algumas junções, você pode fazer outras, tá? E aí ele tem num pote. Ele precisa procurar aqui uma pecinha como uma junção. Vamos supor que aqui estivesse escrito ai dentro desse pote. Então ele tem que procurar aqui qual é a fichinha que também está escrito ai. Então ele achou, ele fez o parzinho. Isso são algumas atividades de algumas ideias que eu tô dando para vocês, mas que vocês podem, né, fazer várias outras atividades. Passou dessa fase, você percebeu que ele já reconhece todos os sons das junções das vogais? Agora nós vamos trabalhar atividades como essa.
É muito importante que as atividades elas tenham sempre o desenho, porque nós estamos partindo da ideia de que o meu aluno ainda não sabe ler. Ele está começando o processo de leitura. Então, se ele está começando o processo de leitura, ele precisa do desenho para auxiliar. Então, ele tem aqui um tomate e ele tem a palavrinha tomate, tá? Ele tem a batata e ele tem a palavrinha batata. Porém, aqui nessa atividade, ele tem apenas as consoantes. Estão faltando aqui as vogais. E ele vai precisar preencher as vogais. Então, eu separei essa atividade de modelo. Eu separei essa aqui, que é bem fácil. Então, nós temos a vaca, a vela, o bule, a sala, a uva, a bota. São palavras simples. E em todas elas estão faltando as vogais. Aqui eu separei 3, mas eu deixarei aí na descrição do vídeo o link que você pode conseguir outras atividades como essa. Então é muito importante que neste momento ele faça muitas atividades assim. Atividades que você vai pedir para que ele coloque apenas as vogais. Então o nosso desenho vai nos auxiliar. Eu tenho aqui, ele vai dizer uma vaca. Então você vai dizer para ele, eu tenho o V, falta qual vogal? Ele precisa ter ciência de que a atividade que ele vai fazer, ele vai precisar apenas das vogais, as 5 vogais, A, E, I, O, U. Ele sabe que ele só vai precisar usar, ou melhor, ele sabe que o conhecimento prévio que ele terá que ter é o conhecimento das vogais. Então, ele já de antemão foi avisado que todas as atividades que ele vai fazer são atividades com as vogais. Então, ele já vai ficar mais confiante em si para fazer a atividade, porque ele já sabe as vogais, ele já reconhece os sons das vogais. Então, quando você diz para ele que você tem um V e você precisa de uma vogal para fazer o vá, como ele já tem noção do som do A, ele vai saber facilmente que aqui ele precisa colocar o A. Então ele vai colocar o A e vai fazer o vá, e ele vai colocar o A e vai fazer o vaca. Como eu disse, essa folhinha aqui são palavrinhas simples e a gente precisa começar das palavrinhas simples. O desenho vai nos ajudar, mas você vai falar a consoante para ele e vai perguntar sempre qual é a vogal que precisa colocar ali para fazer o som do vá. Uma outra atividade, partindo da ideia que ele já reconhece o alfabeto, quando você passar para ele uma outra atividade, ele já vai saber que esse é o T. Então ele mesmo vai falar to, mate, to. Eu já tenho o T. Para fazer o to, eu preciso de qual som? E aí ele vai ficar repetindo to. E ele vai lembrar do O e ele vai colocar o O aqui. E ele vai continuar. Ma. Eu já tenho o M, é o M com A. T. Eu já tenho T. Aí ele vai buscar na memória qual é a vogalzinha que tem esse som. E ele vai colocar aqui. Certo? E ele vai saber que ali está escrito tomate. Isso ele vai fazer por um determinado tempo. Ele vai ficar repetindo os sons dessas vogais. Quando chegar o momento em que ele estiver fazendo a atividade, que ele não precisar mais ficar falando esse som alto, é o momento em que você sabe que você pode avançar. Certo? E aí, esse avanço é assunto para um próximo vídeo. Então, recapitulando, o nosso vídeo de hoje, nós estamos trabalhando apenas com os sons das vogais, o que é importantíssimo para o nosso aluno, para o nosso filho dentro de casa, para ser alfabetizado. A alfabetização, ela não tem uma receita pronta, é claro que não. Mas existe alguns passos que, se forem dados na ordem certinha, o seu filho, o seu aluno, ele consegue se desenvolver. Se chegamos até aqui nesse vídeo e você percebeu que o seu filho ainda não domina o alfabeto, ainda não domina as vogais, então você precisa voltar.
Não avance, não vá para frente, volta com ele, faz joguinho da memória, coloca ele para caçar o alfabeto, faz brincadeiras com o alfabeto. Ele precisa reconhecer as letras do alfabeto. Se ele não reconhece as letras do alfabeto, se ele não reconhece os sons das vogais, não há como você avançar com ele. Uma coisa está ligada à outra. Ele precisa dessa compreensão do alfabeto. Então, se ele ainda não está reconhecendo, você volta com ele com outras atividades. Se ele já reconheceu os sons das vogais, você trabalha esse tipo de atividade. Trabalha bastante esse tipo de atividade. Sempre o desenho, as palavrinhas, sem as vogalzinhas, para que ele complete as vogais. Ah, professora, eu não tenho impressora em casa, eu não tenho como imprimir essas atividades. Então você vai pegar uma folha e você vai escrever palavrinhas simples. Escreve palavras que você consiga desenhar, como bala. Desenha uma bala e escreve o B sem o A, o L sem o A. Desenha uma bola e escreve o B sem o O, o L sem o A. Uma lata, coloca o L sem o A, o T sem o A. Coloca desenhos assim, fáceis de você desenhar. Agora, se você preferir e você tiver um livro de recorte em casa, pega esse livro, recorta os desenhos, cola numa folha e escreve na frente a palavra sem as vogais e coloca ele para completar com as vogais. Então, se você não tem impressora, eu já deixo aí outras ideias desse tipo de atividade. Não é uma atividade boba, é uma atividade que vai fazer a diferença na alfabetização do seu filho. Beijo e até o próximo vídeo.